Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula gravada, pessoal, tem como finalidade dar um suporte para quem for fazer futuros roteiros de tarefa e ela também, de certa forma, ela vai repetir o atendimento que eu vou fazer amanhã, sábado, tá? Para os terceiros anos. O tema da aula é Brasil Regencial, tá? Período do Brasil na regência, primeiro a regência trina, depois a regência una. Vamos lá, os slides. Então vamos. Pois então, período regencial, gente, compreende um momento em que Dom Pedro abdica do trono do Brasil, volta para Portugal e assume o trono lá. De 1831, quando ocorre essa abdicação, até o golpe da maioridade, até Dom Pedro II, tá, com 15 anos incompletos, ele assume o trono brasileiro. Então, esse período de 9 anos é conhecido como o período da regência. Tá? É um momento em que você não tem um monarca governando o Brasil. Né? Você vai ter representantes do parlamento imperial brasileiro governando o Brasil, esperando a maioridade do príncipe regente sucessor, tá? Daquele que seria depois Dom Pedro II. Okay? Então, vamos lá. É um período de instabilidade política, é um período em que o Brasil chegou à beira de uma fragmentação territorial, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um período de muitas experiências importantes no campo da política, do centralismo com o descentralismo político-administrativo. Tá? Então, vamos iniciar. O momento, então, em 1831, que marca, né, o início da regência, é a abdicação do imperador Dom Pedro I. Ele abdica, todo mundo lembra da última aula, sobre o primeiro reinado, né, em que Dom Pedro, diante a um quadro de crise cada dia mais profunda do seu governo, de falta de sustentação política, né, os grupos praticamente tinham se afastado de Dom Pedro I, ele só contava mesmo com quadros do partido português, né? Então, o que acontece? Ele abdica o trono e volta para Portugal. A Constituição de 1824, né, ela previa que na vacância do trono brasileiro, né, diante a uma impossibilidade do príncipe regente, o Brasil ficaria sendo governado, então, por uma regência trina, de natureza trina, ou seja, 3 representantes do Congresso Imperial governaria o país até a maioridade do príncipe sucessor. Tá? Bom, e aí nesse contexto, pessoal, que nós vamos ver o seguinte, nós temos aqui, né, 2 quadros, Dom Pedro I abdicando, assinando a sua abdicação, né? E do outro lado o príncipe que ainda era infante, né? Ele tinha 5 anos de idade, não tinha condições, portanto, de ocupar o cargo de estadista. Então, é nesse momento, né, que nós vamos ter 3 grupos políticos disputando, veja só, nós temos 3 grupos políticos nesse momento, em 1831, disputando uma hegemonia de quem iria ser ocupante da regência trina, quem iria exercer a hegemonia na composição da regência trina. Né? Mesmo porque a eleição dos regentes trinos, a escolha dos regentes trinos, né, seria dentro dos quadros do Congresso Imperial. Né? Então, nós vamos ter, nesse momento, 3 partidos. Né? Não entenda partidos políticos nesse momento aqui como os partidos políticos hoje. Né? Na verdade, eram grupos, tendências políticas. Né? Bom, vamos começar pelo mais fácil de entender, os restauradores. Tá? O grupo dos restauradores, boa parte
dos que apoiavam o grupo dos políticos chamados de restauradores era a comunidade portuguesa aqui no Brasil, principalmente os comerciantes portugueses, né? Uma fatia do corpo burocrático, né? dos funcionários públicos, principalmente os altos cargos, né? O Senado, praticamente todo ele do Congresso Imperial, também compunha o grupo dos restauradores. O que mais caracterizava esse grupo era o seguinte: toda essa gente, de certa forma, se beneficiou durante o governo de Dom Pedro I. Né? E nesse novo momento da regência, muitos temiam, né, a perda de cargos, de chefias, né, de algumas prerrogativas. Por exemplo, né, os senadores eles eram vitalícios. Tá? Na Constituição outorgada de 1824, que foi a imagem e semelhança de Dom Pedro I, definiu que o Senado seria por escolha do imperador, né? Não seria eleito e sim nomeados os senadores, e eles teriam vitaliciedade, ou seja, não deixariam de ser senador até o dia que morresse. Né? Então, quer dizer, eram quadros que representavam interesses, ocupar cargos, né? Prerrogativas. Esse grupo dos restauradores, apelidados de caramurus, o que eles queriam mais? A volta de Dom Pedro I. Inclusive foram feitas várias, né, viagens a Portugal, comitivas ligadas a esse partido foram a Portugal para tentar convencer Dom Pedro a voltar e se reinstalar no trono brasileiro. Né? Chegou-se a esse ponto. Tá? Então, esses eram os restauradores. Eles queriam a continuidade da monarquia, mas eles queriam a volta de Dom Pedro. Né? E tinha também os liberais moderados, também apelidados de chimangos. Os liberais moderados, né, representavam praticamente a aristocracia proprietária de terras e de escravos ali da região do sudeste brasileiro, ali Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela aristocracia agroexportadora, proprietária de terras, né? Que queria a continuidade, sim, da monarquia, queria a preservação da monarquia, queria a espera da maioridade de Dom Pedro II, sim, mas eles estavam mais preocupados em manter o centralismo político-administrativo. Porque nesse momento, pessoal, quando da abdicação, houve um grande debate, né, político, no sentido de chegar um momento de descentralizar a administração, deixar as províncias, né, meio que se autogovernarem. E havia uma preocupação com a fragmentação da unidade territorial brasileira. Né? Então, os liberais moderados defendiam a preservação da monarquia e a preservação do governo central, ou seja, do chamado centralismo. O Rio de Janeiro continuar nomeando governadores, presidentes de províncias. Né? O Rio de Janeiro ser o polo irradiador das normas, dos decretos, das leis, em que as províncias só cabiam cumprir. Né? Em nome da unidade nacional, do medo da fragmentação, etc, etc. Os liberais moderados também, logicamente, queriam a preservação do escravismo no Brasil. Né? Bom, a prova é tanta que um acordo Brasil e Inglaterra, onde em 1826 Dom Pedro I meio que havia prometido aos ingleses que em 1831 ocorreria, né, o fim do tráfico negreiro, né, para o Brasil, o próprio início de um processo de abolição da escravatura no Brasil, coisa que não vai acontecer, vai virar lei para inglês ver, né? Letra morta. E a terceira tendência em disputa de hegemonia aqui, os liberais exaltados. Os liberais exaltados, uma boa parte do quadro político, representavam, né, as províncias
e reclamavam do descaso, né, da distância, da falta de recursos que o governo central não enviava a eles, né? Então, os liberais exaltados, eles queriam não mais monarquia, eles achavam que é o momento de implantar a república no Brasil. O Brasil seguia a linha da história, né? Seguia todos os demais países vizinhos que eram republicanos, inclusive os Estados Unidos, né? Era um momento de república e não de monarquia. Eles queriam também a descentralização política administrativa. Eles queriam uma maior autonomia para as províncias, né? Quanto à escravidão, havia quadros dos liberais exaltados que queriam o fim da escravidão. Bom, diante desse quadro, tá, de disputa político-eleitoral para formar a composição, né, da regência trina. Bom, primeiramente, a regência trina que vai se formar vai ser de natureza provisória, porque no dia da abdicação de Dom Pedro, o Congresso, né, o Parlamento Imperial Brasileiro estava fechado por conta das férias. Então, o país não poderia ficar acéfalo, né? Então, o que foi feito, né? As autoridades pegaram ali os deputados que ainda se encontravam no Rio de Janeiro, né? E daquele quadro ali de deputados, fizeram uma sessão extraordinária e provisoriamente escolheram 3 elementos para ficarem governando o Brasil até o retorno, né, das atividades do Congresso Imperial. Então, mas durou até 3 meses, né? Durou 3 meses. Nós vamos ter representantes militares, representantes do Senado, enfim, que compõem a regência trina provisória. E logo em seguida a que precisava ser definida, a regência trina de natureza permanente. E aí nós vamos ter o seguinte: qual dos partidos vai prevalecer na composição da regência trina permanente? Nós vamos ver que é o Partido do Sudeste, o Partido dos Liberais Moderados, que, repito, representava os interesses da aristocracia agrária da região sudeste, não é? Dos agroexportadores e tal, que tinham como projeto político a manutenção da monarquia, né? A espera da maioridade de Dom Pedro II, tá? E você vê isso aí no quadro do slide, né? Esperavam a maioridade de Dom Pedro II, além do que eles queriam continuar a forma centralista de poder e administração, ou seja, o Rio de Janeiro controlando as províncias. Tá? Bom, o que nós vamos ter é que, logo após a formação da regência trina permanente, né, começam a pulularem uma série de micro-revoltas em várias províncias brasileiras, uma boa parte dessas revoltas, né, promovida pela insatisfação do Partido dos Liberais Exaltados. Os liberais exaltados, lembram que queria república, maior autonomia para as províncias, como eles não tiveram a hegemonia que eles queriam na composição da regência trina, eles ficaram meio que à margem desse processo, eles começam, então, a promover insurreições, revoltas em algumas províncias. Né? É nesse momento, tá, que nós vamos ter algumas medidas muito interessantes no sentido de garantir uma certa ordem. Né? Bom, na regência trina permanente que se compôs, o ministro da Justiça era um deputado conhecido como Padre Feijó, né? Um religioso que também era deputado, o chamado Padre Diogo Feijó. O Feijó, então, como ministro da Justiça, ele vai tomar uma decisão muito interessante. Parecia que o exército brasileiro não teria força, quadros, para, ao mesmo tempo, reprimir em diferentes partes do vasto território brasileiro, né, grandes quantidades de revolta. E aí a justificativa foi a criação de uma Guarda Nacional, ou seja, de uma composição paramilitar, tá? No sentido de dar um reforço, né, às tropas oficiais
para controlar a ordem e a paz nas províncias, né? Ou seja, o combate às grandes revoltas. Nasce a Guarda Nacional. E o interessante é que a Guarda Nacional, né, era o quê? Era a transferência do Estado, tá, a fazendeiros locais, para que eles pudessem, né, diante a um sinal de revolta, de uma ameaça qualquer, à ordem, né, eles poderiam fazer, né, no interior do Brasil, nas áreas distantes, os fazendeiros poderiam se reunir, tá, juntar, né, seus homens, jagunços, capangas, né, e lançar mão do poder de repressão de Estado, né? Então, quer dizer, ocorreu que o Estado brasileiro passa para as mãos de civis, no caso de fazendeiros, que vão ganhar o título de coronel, né? Coronel, como se fosse uma categoria do Exército, tá? E para eles fazerem justiça nas localidades. Nós vamos ver mais tarde, quando estiver na República Velha, o poder dos coronéis locais, né? Estudos mostram, pessoal, que o mandonismo local já era uma coisa bem antiga, lá nos primeiros tempos do Brasil colônia. Mas aqui, a partir desse momento da formação da Guarda Nacional, onde o Estado, né, a oficialidade, transfere poder de repressão a fazendeiros. Então, isso reforça muito o poder dos coronéis, dos donos de terras. Inclusive, muitos desses vão utilizar a patente da Guarda Nacional como coronel para avançar cercas, né? Há registros, né, de tomada de terras de pequenos proprietários por conta dos grandes proprietários, né? Usando a truculência que o Estado estava dando essa autoridade a esses coronéis. Uma outra medida também tomada no governo de Diogo Feijó, desculpa, no governo não, como ministro da Justiça, homem forte da Regência Trina Permanente, a criação do juiz de paz. Ou seja, vai se fazer uma reforma no Código de Processo Criminal e vai criar uma figura de juiz no interior do Brasil. Ou seja, qualquer pessoa escolhida pelos coronéis, tá, poderia julgar, né, arbitrar, sentenciar, tá, conflitos no interior. Né? Por exemplo, eu poderia, professor, os fazendeiros da região, falar, não, professor, você vai ser o juiz de paz aqui na roça, né? Então, nasce a figura do juiz de paz, que é uma justiça controlada pelos fazendeiros, né? Uma vez que eram esses homens, né? Os homens bons, os fazendeiros, que escolhiam, né? A pessoa para ter a autoridade de um juiz. Né? Então, o que se percebe é reforços na figura dos coronéis, dos fazendeiros. Né? Bom, a situação, mesmo com a criação da Guarda Nacional, pessoal, a situação das revoltas no interior não foi aliviada. Continuavam mais revoltas surgindo, né? E algumas mais preocupantes. Né? E aí que, em 1834, era o ano marcado, 1834, do aniversário de 10 anos da Constituição de 1824. Então, a Constituição de 24 ela já previa que no 10º ano, né, de vigor da Constituição, deveria o país fazer uma reforma constitucional. Ou seja, isso é normal em qualquer Constituição. Né? Nós tivemos a de 88, que depois de 5 anos, em 93, no governo Itamar Franco, o Brasil teve que fazer uma revisão, uma reforma da Constituição, que terminou não sendo muito bem feita. Bom, mas voltando. Então, tinha que fazer, em 1864, uma reforma na Constituição. E é aí que, como o país estava caminhando por uma guerra civil, uma guerra interna, uma fragmentação territorial, os 3 grupos políticos meio que decidiram usar a reforma constitucional, também chamado de Ato Adicional de 34, a reforma constitucional de 1834 para apaziguar os ânimos, né? Pacificar o jogo político, porque
estava descambando o país a revoltas. E aí nós vamos ter, né, as medidas mais importantes na reforma constitucional de 1834, também chamada, tá, Ato Adicional de 1834. Primeiro, é o que eu acabei de falar, o objetivo era conciliar, né, agradar os três grupos. Né? Bom, primeiro, para agradar os liberais exaltados, aquele grupo que queria república e queria maior descentralização, né? Autonomia para as províncias. O que vai acontecer? A reforma leva às assembleias legislativas das províncias algum traço de autonomia. Eles passam a ter para vários assuntos, as próprias províncias, através de suas assembleias legislativas, poderiam legislar. Tá? E outros assuntos não. O governador, presidente de província, ficaria com a competência. Tá? Mas, assim, foi dado uma maior autonomia para as províncias, sim, através de suas assembleias. Só que uma autonomia limitada, né? Para alguns assuntos. Né? Isso foi feito para agradar o setor do grupo dos liberais exaltados. Para agradar o grupo dos restauradores, foi mantida, foi conservada a natureza vitalícia do Senado, ou seja, os senadores vão continuar sendo vitalícios, porque havia um debate muito grande no sentido de acabar, né, com a vitaliciedade do Senado. Então, para agradar os restauradores, é mantida a vitaliciedade. E para agradar os liberais moderados, que era um grupo hegemônico, né? Nós vamos ter a redução da regência que era trina para uma regência agora que vai ser una. Ou seja, um só regente governará o Brasil. E esse regente, tá? Esse primeiro regente uno seria dentro dos quadros dos liberais moderados. Existiram outras medidas do ato adicional? Sim, por exemplo, foi extinto o Conselho de Estado, né? Mas o poder moderador foi suspenso até a maioridade de Dom Pedro II. Mas o que eu falei primeiro, né, de agradar liberais, exaltados, moderados e restauradores, foi o foco principal, né, da atuação dos políticos na reforma de 34. Só que resolveu o problema? Não resolveu o problema. Começaram uma série de revoltas e algumas até muito mais intensas e de natureza separatistas, como cabanagem, balaiada. Olha o quadro aí. Tá? Nós vamos ter cabanagem na região do Grão-Pará, né? Província do Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, uma revolta de escravos no Recôncavo Baiano, ali, próximo a Salvador. Tá? E a que mais solicitada nos vestibulares, a chamada Guerra dos Farrapos, né? O movimento Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que depois também chega a alcançar Santa Catarina. Então, parecia que o Brasil estava à beira de uma fragmentação territorial, política, né? Ou seja, o Brasil poderia virar daqui para frente, né? Vários Brasis, vamos assim dizer, né? Ou seja, nós teríamos talvez com cabanagem, com balaiada, farroupilha, países hoje que teriam língua portuguesa, mas separados do Brasil. Tá? Então, como o Brasil, a regência, vai lidar com esses movimentos, uma boa parte deles separatistas, né? Bom, então vamos lá. Desses movimentos todos, pessoal, eu vou demorar um pouquinho mais no Farroupilha, no Rio Grande do Sul, porque ele vai ser o de maior, né, duração, ele vai durar 10 anos, né? O Rio Grande do Sul vai se separar do Brasil, vai virar um país durante esse período chamado República Rio-Grandense, né? E depois Santa Catarina, República Juliana. Então, eu vou demorar mais no Farroupilha, tá? Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um. A cabanagem, na região da província do Grão-Pará, né? Hoje é o Pará. Você vai ter o quê? Uma revolta de natureza liberal, né? Eles contestavam o período da regência. Você vai ter
os cabanos, né, uma população muito pobre das áreas ribeirinhas ali dos grandes rios do Pará, associados a alguns fazendeiros, eles vão invadir a capital Belém, né, e provocaram um levante, né, um discurso separatista, mas o movimento foi reprimido por tropas do governo central. Tá? A Sabinada. Sabinada, a região de Salvador, mas depois irradia por toda a província da Bahia, tinha como líder um médico chamado Sabino, né? Sabino Alves, doutor Sabino Alves. Ele era um republicano, mas o interessante é que a Sabinada meio que declarou fidelidade a Dom Pedro II, ou seja, a ideia era manter a Bahia separada do governo central até a maioridade de Dom Pedro II. Tá? Também esse movimento não vingou, né? Ele foi dissolvido por tropas do governo central. A balaiada também vai seguir o mesmo curso. Né? Os balaios, né? A população pobre também, eles ocupam uma cidade, Vila de Caxias, e chega também a São Luís. Tinha também um componente popular muito forte. Você vai ter momentos de lutas, mas também não vai vingar o movimento da balaiada. Bom, e fica o movimento mais duradouro e mais preocupante, tá? O Farroupilha, o Rio Grande do Sul, se declarando independente em relação ao Brasil. É a chamada Guerra dos Farrapos, que vai de 1835 até 1845. Tá? Nós vamos ter, primeiro, quais as causas, né? O que estava por detrás do levante, da revolta do Rio Grande do Sul em se separar do governo central. Bom, primeiro de natureza política, né? O Rio Grande do Sul era das províncias a mais ligada à república e à ideia da descentralização. O grupo dos liberais exaltados tinha como um grande berço o Rio Grande do Sul. Tá? Se tinha uma província liberal exaltada, republicana, que queria descentralização, dentre todas, a mais era a província do Rio Grande do Sul. Mesmo porque o Rio Grande do Sul recebia influência de países ali da bacia do Rio Prata, né, países pratinhos ali, como Uruguai, Paraguai, Argentina, que eram repúblicas. Então, tinha uma forte carga de república, de influência no quadro político do Rio Grande do Sul. Né? Além do que, essa incompatibilidade, né? Um total descompasso, né? Entre o Rio Grande do Sul liberal exaltado e o governo central liberal moderado. Né? E por conta dessas diferenças todas, nós temos a questão central, que era a questão do charque. Né? A carne seca produzida lá nos moldes dos gaúchos, essa é uma carne muito bem vendida em todo o Brasil. Só que ele sofreu uma concorrência do charque estrangeiro, do charque platino, dos países vizinhos ao Rio Grande do Sul, que entrava no Brasil como produto importado, com uma baixa taxação, ou seja, baixos impostos sobre o charque importado. Então, havia uma reivindicação dos estancieiros, dos produtores de charque, da classe política do Rio Grande do Sul, para o governo central, no sentido de criar uma forma protecionista, uma barreira de proteção ao charque nacional, porque o charque estrangeiro estava sendo melhor vendido, estava entrando praticamente barato no mercado nacional. Só que o governo central não atendia, né, as reivindicações sulistas por conta da falta de compatibilidade política entre liberais exaltados e liberais moderados. Resultado, né, começa a revolta. Né? As tropas farroupilhas se formam com estancieiros, líderes rurais, e eles invadem Porto Alegre, né, depõem o governador presidente de província e começa ali o separatismo. O movimento, né, não dá tempo de aprofundar, mas o movimento vai ter 10 anos de vigor, tá?
No meio do processo desses 10 anos, a província, que hoje seria Santa Catarina, né, se torna a República Juliana. Então, nascem basicamente dois países, a República Rio-Grandense e a República Juliana. Tá? Nós vamos ter como grandes líderes, né, Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Esses foram os três grandes líderes. Bom, como terminou? Terminou através de um tratado de paz. Dom Pedro II, em 1845, ele já tinha praticamente 5 anos que já estava no trono. Dom Pedro II cria um corpo, né, para criar um diálogo com os revoltosos sulistas e cria um corpo de políticos, de diplomatas e, de fato, consegue assinar um tratado de paz. Nesse tratado de paz, a gente percebe que o governo central, no caso do Dom Pedro II, ele cedeu muito, né? Atendeu muito aos apelos do Rio Grande do Sul, tá? Mas ganhou em troca também a reintegração das repúblicas, né, sulistas à unidade nacional brasileira. Tá? Quais mais ou menos foram os termos desse tratado? Né? Primeiro, anistia a todos os que participaram das batalhas. Tá? Anistia tanto para o lado de chefes militares que cometeram atrocidades do lado oficial, como do lado também farroupilha. Tá? Uma anistia geral. Outra coisa, liberdade, né, a todo soldado escravo. Todo escravo que virou soldado durante esse período, né, principalmente dentro dos quadros do militarismo farroupilha, ganharia liberdade. Tá? Outra coisa também é que os oficiais do Exército Rebelde Farroupilha seriam integrados ao Exército Brasileiro, mantendo a mesma patente. Né? Bom, em troca, a reintegração do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao território brasileiro. Ok? Bom, nós vamos ter, a partir de 1834, duas regências. Né? A regência una do Feijó, né? Do Diogo Feijó. É um governo que não vai conseguir parar com as revoltas, reprimir as revoltas, tá? É um governo que fracassa, mesmo porque ele tinha uma tendência à descentralização. E a partir de 37, o regente único será Araújo Lima. Esse vai conseguir reprimir boa parte das revoltas mais preocupantes, né? Menos a Farroupilha, que só vai ser lá no Segundo Império, em 1845. Mas, para terminar, pessoal, chega em 1840, nós vamos ter um movimento, tá? Dentro dos quadros do próprio Congresso Imperial, no sentido de antecipar, tá, a posse, né, a entronização de Dom Pedro II ao poder. Tá? Então, é o chamado golpe da maioridade. Né? O grupo dos liberais percebe que o Brasil estava tendo muitas revoltas, né? Porque havia uma sensação do país estar acéfalo, sem um comando. Sendo assim, né, eles vão antecipar, né, a posse, né, a maioridade de Dom Pedro II. Ficou apelidado como o golpe da maioridade, porque Dom Pedro II tinha 15 anos incompletos. Né? Ele assume, então, coroado com Dom Pedro II. Mas fica para a nossa próxima aula aprofundar um pouquinho sobre o golpe da maioridade. Por hora, essa aula é esse tempo, tá ok? Obrigado a todos, tenham um bom proveito.